Oi, pessoal, tudo bem? Então, esse áudio aqui eu quero fazer é mais um áudio de esclarecimento, porque eu venho percebendo aí nos grupos de WhatsApp que recebem os meus áudios e dezenas de canais de YouTube que usam os meus áudios além do meu. O meu canal se chama Geopolítica e Operação Retomada. Vocês entrem no meu canal, lá que ele é o canal pioneiro, é o que vai primeiro antes de todos, né? Chama-se Geopolítica e Operação Retomada. Então aqui eu quero fazer um esclarecimento, porque eu venho percebendo a dúvida de centenas de pessoas sobre um determinado assunto. Então vamos lá. Muitas pessoas aí que são estudantes do Olavo de Carvalho, eles compram essa ideia de que o Olavo de Carvalho vende para eles, né, essa ideia de que os militares não fizeram nada e deixaram a esquerda avançar durante um certo período ali, que foram os anos 70, os anos 80 e 90 e tal. Então agora eu vou esclarecer e deixar todo mundo a par do que aconteceu e por que que os militares foram obrigados a recuar naquele período. Vocês precisam entender que essa guerra dos militares brasileiros contra o comunismo, ela é quase centenária. Ela começou lá atrás, em novembro de 1935, quando nós tivemos um episódio aqui no Brasil chamado de Intentona Comunista, aonde um oficial de baixa patente do Exército Brasileiro, um capitão chamado Luiz Carlos Prestes, iniciou uma revolta que terminou com alguns companheiros de farda sendo assassinados, alguns enquanto dormiam, até uma tremenda covardia, uma tremenda canalice que só poderia partir de uma mentalidade corroída pelo comunismo, pelo socialismo. A partir daquele momento, os militares brasileiros, o exército de Caxias, eles pegaram asco por essa ideologia nefasta, essa ideologia imbecil, assassina e criminosa. Essa ideologia é fomentada no mundo até os dias de hoje porque os bilionários têm interesse que ela seja implantada nas nações. Os banqueiros ganham dinheiro no socialismo e no comunismo, fazem muito dinheiro com a economia arrasada que o socialismo proporciona às nações. Então, por exemplo, a Rússia czarista, lá em 1917, ela sofreu a primeira revolução comunista do planeta, que foi uma revolução criminosa, financiada por banqueiros, banqueiros americanos, os Warburg, os Rothschilds ingleses, enfim, os banqueiros tinham interesse que o czar russo caísse do poder e que os comunistas assassinos chegassem ao poder para que eles implantassem o seu banco central lá dentro da Rússia, que depois acabou virando a União Soviética. Então, esses bilionários da Terra, para eles se manterem no topo da roda, eles financiam políticos comunos socialistas. Eles financiam. Então, o que acontece? Agora eu vou avançar alguns anos e vou chegar lá em meados dos anos 60, quando naquele momento da guerra ali no Vietnã, né, na península da Indochina, que os americanos foram lutar contra o avanço do comunismo naquela região. A maior parte dos militares americanos, dos soldados e dos combatentes, eles não são convocados, eles são voluntários na guerra, eles vão lutar pela sua pátria, pela liberdade, pela democracia, eles são imbuídos de um dispositivo moral forte e pesado, de que eles estão lutando pelo bem, pelo lado bom, pelo lado justo e que precisa realmente vencer a guerra. Só que aquela guerra, ela sofreu um revés mental na sociedade americana. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a sociedade americana entendeu que o combatente americano iria lutar por uma causa justa. Já na Guerra do Vietnã, o comunismo e os bilionários da Terra compraram toda a mídia americana
americana, toda a mídia global, para fazer a cabeça e enganar a sociedade americana que aquela guerra era imoral. Então eles compraram os jornais, as revistas, que começaram a fazer uma propaganda imoral daquela guerra. Não é? Compraram também os movimentos da juventude da época, os hippies, o Flower Power, enfim, todos começaram a dizer que aquela era uma guerra imoral, que não deveria ser feita. Então o soldado, o combatente americano, ele foi para o Vietnã já com o dispositivo moral baixo da guerra. E ele, quando voltou da guerra, esses combatentes, quando voltaram da guerra, eram tratados como homens lixo na América. Eles não eram tratados como o respeito que os veteranos de guerra mereciam. E isso vocês podem assistir naquele primeiro filme da série Rambo. E o Sylvester Stallone, um verdadeiro patriota, ele faz uma homenagem aos veteranos da guerra com seu personagem Rambo. E no primeiro filme, quando ele volta, ele é maltratado na América, porque ele era um veterano do Vietnã, uma guerra que a mídia americana tornou imoral. Então, os americanos, o Pentágono foi obrigado a se retirar daquela guerra e ficou aquela impressão que eles foram derrotados dentro do Vietnã. Mas o Pentágono foi derrotado dentro da própria América pela mídia americana. Então, os estrategistas militares entenderam que aquele poder colossal que impunha o comunismo à humanidade, os bilionários da Terra, já tinham em seus bolsos todos os grupos de mídia, televisiva, mídia impressa, o rádio. Eles já eram donos da mídia. Então, os donos do mundo também eram donos da mídia. E quem detém o poder das comunicações detém o poder mais importante da Terra, porque ele transforma o vilão em herói e o herói em vilão. Não havia concorrência nas comunicações naquela época. Toda ela já estava trabalhando para os bilionários e para a implementação dos ideais comunos socialistas. Então, o Pentágono percebeu isso e se retirou da guerra. Foi obrigado a recuar. Os militares brasileiros, as melhores cabeças daquela época, nós estávamos vivendo o regime militar quando essa guerra acabou e o general Geisel entendeu que o inimigo tinha ficado muito poderoso, e que os militares precisavam recuar naquela guerra. Não era mais um momento de continuar mantendo a guerra, porque se os militares perdessem a guerra, aí sim o comunismo seria vitorioso e a sociedade se tornaria escrava total. Então, a longo prazo, o general Geisel propôs ali aquela anistia ampla, geral e restrita que o exército brasileiro ainda conseguiu cozinhar por um bom tempo até acontecer. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque uma guerra centenária ela envolve momentos de avanços e de recuos. O que faz um general ser vencedor de uma guerra são quatro coisas: planejamentos, a estratégia e escolher bem os momentos de avanços e de recuos, porque em determinadas horas você precisa recuar para não perder a guerra. Que isso fique muito claro. Então, o que acontece é que não é que os militares foram coniventes com a esquerda. Os militares, naquela época, né, que os militares foram coniventes com a estratégia da esquerda de catequizar as pessoas pela educação. Não. Os militares não tinham o que fazer, porque já a mídia, a rede de comunicações do inimigo, tratava os militares como torturadores, como criminosos, como gorilas, como assassinos. E a sociedade brasileira, naquela época, em sua maioria, foram às ruas, né, pedir a tal das diretas já, compraram a ideia de que os militares eram torturadores e assassinos e tal, todas essas mentiras. A esquerda criminosa socialista brasileira, durante muito tempo, vendeu à sociedade a ideia de que os militares eram torturadores e assassinos. Porém, os militares americanos
como o Pentágono recebia recursos, porque o orçamento de defesa da nação americana é muito grande, eles desenvolveram cientificamente, tecnologicamente ali, o início do que seria o embrião, né, o embrião de uma nova rede de comunicações para a humanidade, uma rede de comunicações alternativa. A internet nasceu dentro do Pentágono. Todo o www, o World Wide Web, o Pentágono tem acesso a todos esses dados, a todo o cabeamento ali, passa pelos servidores do Pentágono. Então, o Pentágono cedeu à humanidade a internet, ali no comecinho dos anos 90, e uma outra tecnologia que eles também tinham, que era a telefonia via satélite, que acabou se tornando a telefonia celular. Então, com o decorrer de mais alguns anos, 2 décadas, 20 anos, ali em 2010, 2011, o Pentágono percebeu que essa nova rede de comunicações estava muito avançada, a humanidade já estava em total momento de online real time, ali em comunicação global, e os militares retomaram a guerra de quinta geração contra essa nova ordem mundial dos bilionários e contra o comunismo que eles querem impor. Então, alguns cultos aí, alguns cursos, algumas pessoas, eles fomentam que os militares eram coniventes, que os militares eram traidores, que os militares não fizeram nada, mas isso é a bobagem do ignorante, porque não é porque o cara é um filósofo que ele tem conhecimento de estratégia de guerra e conhece tudo sobre a guerra. Então vocês ficam ouvindo muito o que um filósofo fala e esquece que um estrategista de guerra tem muito mais conhecimento sobre a guerra do que um filósofo. Então, os militares brasileiros, naquele momento, eles foram obrigados a recuar. Eles não foram coniventes com os comunistas, nem coniventes com os socialistas. Isso precisa ficar bem claro. Então, para as pessoas não saírem papagaiando o que todos esses idiotas saem dizendo, as bobagens que os idiotas saem dizendo, é preciso ter conhecimento, é preciso saber fazer uma análise, é preciso ligar as coisas, ligar os pontos e entender os momentos históricos, né? E tudo que aconteceu, ele tem causa e tem efeito. Então, agora os militares retomaram essa guerra para não mais recuar e destruir a nova ordem mundial globalista, que eu já venho falando em dezenas de outros áudios aí. Esse áudio foi só para esclarecer e deixar claro na mente dos ignorantes que os militares, em nenhum momento, tanto os militares americanos quanto os militares brasileiros, foram coniventes com o comunismo. Simplesmente eram momentos onde eles não podiam avançar, porque se avançassem seriam derrotados. E aí sim, essas nações seriam escravas dos bilionários da Terra, como foi a Rússia durante 71 anos, ou mais, né? Mais de 71 anos, porque foi de 17 a 1991. Foram, então, 74 anos escrava desses canalhas, né? Graças a Deus, os militares brasileiros e americanos foram sábios o suficiente e entenderam que aquele era o momento de recuar. Por isso é que essa combinação de recuos, de avanços, de estratégia e de planejamento vai fazer com que os militares sejam os vencedores dessa guerra. Muito obrigado a todos. Valeu pela atenção.